Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa aula ao vivo do canal Rota da Riqueza. Essa 37ª aula ao vivo, porque toda terça-feira e toda quinta-feira às 19 horas a gente tem aula ao vivo por aqui, certo? E essa é a aula número 37. Nessa aula eu vou ter que falar por que eu não invisto nenhum centavo do meu dinheiro, independente de rentabilidade, em CDB, LCI, LCA, poupança, debenture, CRI, CRA, DLC, nada dessa história. Tá? Eu vou te explicar o que são esses investimentos no decorrer. Se tu não souber, eu vou te explicar rapidamente o que é cada um desses investimentos, certo? Eles são um grupo de investimentos muito semelhantes e eu vou te explicar exatamente o porquê que eu não invisto em nada disso, independente do nível de rentabilidade que isso ofereça. Independente de rentabilidade, não vale a pena, certo? Só que antes disso, eu quero te dizer o seguinte: se tu tá aqui, tu realmente está interessado em investir em renda fixa, ou pelo menos 1% do teu dinheiro tu quer investir ou está investido em renda fixa. Então eu tenho um aviso muito importante para te passar agora, que é justamente a questão de que dentro de pouco tempo a renda fixa vai começar a render negativo aqui no Brasil. Isso mesmo, tu vai estar investindo e perdendo dinheiro. Essa dinâmica já acontece desde 2014 na zona do euro, na Europa. Já acontece há muito tempo na Suíça, no Japão. Isso não é nada novo no mundo, certo? Para o Brasil, sim, é algo novo. Mas no mundo isso já acontece há mais de 5 anos. Só que tu tem que estar ligado, tu tem que entender essa dinâmica, porque a maior parte dos investimentos da renda fixa vão render negativo. Com outra parte, tu pode ganhar muito dinheiro mesmo investindo na renda fixa. Então aqui no box da descrição desse vídeo eu deixei o link de uma aula que eu dei lá em setembro. Ontem a maioria do mercado, a maioria dos investidores começaram a falar nessa possibilidade. Mas já em setembro eu alertei isso numa aula ao vivo aqui, que foi a live número 31. Aqui no box da descrição está o link, depois tu assiste essa live para tu entender que cenário é esse. Como tu pode te proteger desse cenário e mais como tu pode ganhar dinheiro nesse cenário da renda fixa rendendo negativo. Não vou me estender muito por aqui porque tem uma aula completa aqui embaixo no box da descrição desse vídeo, certo? Então depois que tu assistir essa aula aqui, vem para esse vídeo aqui que está aqui embaixo na descrição e assiste essa aula para tu entender esse cenário e te beneficiar inclusive disso, certo? E uma mensagem, eu tô procurando fazer realmente uma corrente do bem com essa aula, porque nessa aula eu abro o jogo e explico tudo sobre isso. Então compartilha, depois do que tu assistir, compartilha com pelo menos 5 pessoas, porque hoje existem trilhões de reais investidos na renda fixa. Então serão trilhões de reais sendo derretidos das famílias, das pessoas. Então no mínimo 5 pessoas que tu conhece que investem em investimentos conservadores, investimentos de renda fixa, tu tem que espalhar, tu tem que compartilhar essa live número 31, certo? Mas vamos voltar para cá agora. Então se tu tá aqui, tu tá interessado em saber por que eu não invisto meu dinheiro em CDB, LCI, LCA e todos esses outros investimentos semelhantes relacionados a esses tipos de investimento que eu falei aqui, certo? Então, o que eu te peço é o seguinte: se tu tá aqui, tu não pode ficar no limbo, ou tu deixa um like ou tu deixa um dislike, mas tu não pode ficar parado, não pode ficar no limbo. Então, mesmo se tu for das antigas, se tu já assistiu alguma aula minha, se tu for novato, se tu for novato, é a primeira aula ao vivo que tu tá assistindo minha, deixa o teu like ou deixa o teu dislike se tu não gostou do tema, não gostou da minha cara, não gostou da minha energia hoje, não sei, mas alguma coisa tu faz agora, certo? Pra gente começar essa live de hoje. E o que acontece, né? Vamos começar pelo começo. Eu tô aqui com meu papel e caneta. Ó. Antes eu fazia script no computador. Agora eu vou te mostrar. Ó. O meu script agora é papel e caneta, a moda antiga. Prefiro assim. O que acontece, gente? Por que eu não invisto meu dinheiro em nada disso, né? Onde justamente existem trilhões de reais investidos de várias famílias ao redor de todo o país. O que acontece? Qual a pergunta que eu mais recebo? A pergunta que eu mais recebo, sem dúvidas, é: Vinícius, qual é o melhor investimento? Qual é o melhor investimento? E qual é o fato, né? Nenhum investimento, isso tu pode anotar agora, nenhum investimento é tão bom quanto uma combinação de investimentos. Nenhum investimento é tão bom quanto uma combinação de investimentos. Nenhum, absolutamente nenhum. Por quê? Porque quando eu escolho um investimento só para fazer, um investimento só para eu colocar meu dinheiro para render, eu tenho só 2 caminhos, só 2 opções. O primeiro caminho é que eu vou estar investindo no investimento conservador, um investimento de renda fixa, ou seja, no investimento conservador, onde eu vou ter uma rentabilidade muito pequenininha. E aí eu vou estar com uma rentabilidade que mais parece uma migalha, mais parece uma esmola, certo? E eu não vou ter o resultado que eu quero, eu não vou multiplicar o meu dinheiro na velocidade que eu quero. Mesmo que eu pense em multiplicar de forma vagarosa, a rentabilidade da renda fixa está vindo para o terreno negativo.
nesse momento. Então, não dá. Se eu escolho uma alternativa conservadora, eu vou render muito pouco meu dinheiro. Agora, se eu escolho uma alternativa mais arriscada, o que acontece? Eu vou estar me expondo meu dinheiro a muito risco. Então, quando eu escolho, eu vou investir em ações só, e vem um ciclo de queda de ações, como várias vezes aconteceu na história, quedas de 40%, 50%, 60% na média dos preços das ações. Tem ações que caem muito mais do que isso nesses ciclos de baixa. E quando que acontecem os ciclos de baixa? A gente nunca sabe. A gente sempre é surpreendido, tanto pelos ciclos de alta quanto pelos ciclos de baixa, certo? Então, se eu escolher um investimento só para fazer, ou eu ganho pouco, ou eu tenho um risco real de eu me machucar, um risco grande de eu perder bastante dinheiro. E na minha ótica do investidor sempre em alta, eu sou o investidor sempre em alta, então eu não quero perder dinheiro. Essa é uma das diretrizes. O meu método de investimentos ignora essa possibilidade de perder dinheiro e também ignora essa possibilidade de eu ter rentabilidades da esmola. Então eu prefiro não ir por nenhum desses dois caminhos. Eu prefiro combinar investimentos porque dessa maneira é mais inteligente eu investir. Só que o que acontece, né? A maioria das pessoas, elas buscam justamente escolher um investimento para fazer. E muitas vezes, o que elas pensam? Bom, a poupança, e talvez tu esteja pensando assim e não te sente mal por isso. Eu já passei por isso, eu já pensei assim, tá? Eu não quero apontar dedo para ninguém. Eu já pensei assim, eu já investi dessa maneira que eu tô te dizendo para não fazer agora. Qual era o pensamento que eu tinha? Bom, eu quero ter uma rentabilidade maior do meu dinheiro. Só que investir na poupança está rendendo muito pouco. Então o que eu vou fazer? Eu vou investir numa outra alternativa, vou investir num CDB do banco porque rende mais que a poupança. Vou investir numa LCI, numa LCA do banco porque eu não preciso pagar imposto de renda aí, certo? E aí é isso que a gente começa a pensar. Só que mesmo assim rende uma migalha, rende muito pouco. Nessa live 31 eu explico exatamente todo esse cenário e daqui a pouco vai começar a render negativo. Então, o que acontece? Sabendo que eu não posso agir como todo mundo e escolher só um investimento, senão eu vou render pouco ou vou me expor muito a risco de perder muito dinheiro no meio do caminho, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que combinar investimentos. Só que quando eu vejo todos os investimentos disponíveis, o que eu percebo? Que existem 3 perfis de risco de investimentos. Existem 3 perfis de risco de investimento. Existem aqueles investimentos com baixo risco. Então vou colocar aqui desse meu lado esquerdo. Existem investimentos com baixo risco, certo? Aí existem investimentos com médio risco e existem investimentos com alto risco, certo? Existem esses 3 perfis de riscos. A maioria das pessoas imagina que está fazendo investimentos com risco baixo enquanto está fazendo investimentos com risco médio, certo? E aí ela está no meio do caminho. Ela não investe nem em baixo risco, nem em alto risco. Ela investe só em médio risco. Por quê? O que é risco médio? O que é baixo risco e médio risco? Eu vou te explicar agora. Médio risco é o seguinte, ó. O que tu tem que parar para pensar, né? Atualmente, se tu for investir num CDB, numa LCI, numa LCA de um banco grande, de um banco confiável, de um banco lucrativo, esse CDB, essa LCI, essa LCA, elas pagam uma rentabilidade, elas nos dão uma taxa de rentabilidade que é menor, inclusive, do que a taxa de rentabilidade que a gente tem quando vai investir num título público do Tesouro Direto, certo? Por quê? Um título público é o quê? É o fato de eu estar emprestando dinheiro para o governo e o governo me paga uma taxa de rentabilidade por eu estar emprestando dinheiro para ele, certo? Se eu invisto em um CDB, em uma LCI, em uma LCA, esses são títulos bancários. Ou seja, eu estou emprestando meu dinheiro para o banco pegar esse dinheiro e esse dinheiro ele vai emprestar para quem precisa de empréstimo e ele vai me pagar uma taxa de rentabilidade. Quando eu invisto em um CRI, em um CRA ou em uma debenture, isso significa que eu estou emprestando meu dinheiro para uma empresa. E a empresa vai pegar, vai investir no seu negócio e vai me pagar uma taxa de rentabilidade por eu emprestar esse dinheiro para ela, tá? Só que o que acontece? Quando um banco ele é lucrativo, ele é um banco saudável, um banco que não tem problemas financeiros, ele paga uma taxa de rentabilidade baixa. Então, se tu for acessar, por exemplo, Banco Itaú, Banco Bradesco, Santander, Banco do Brasil, tu vai ver qual é a taxa de rentabilidade dos investimentos desses bancos. A taxa de rentabilidade é menor do que a taxa de rentabilidade do Tesouro Direto, dos títulos públicos, que é uma maneira de a gente prestar dinheiro para o governo. Então, qual é a ótica, né? O que eu penso? Bom,
Se eu tenho um retorno, uma rentabilidade menor emprestando para um banco, eu vou emprestar para o governo, até porque para o governo é mais seguro eu emprestar dinheiro. E eu já vou te explicar o porquê que é mais seguro tu emprestar dinheiro para o governo, ou seja, investir em títulos públicos, do que tu investir em produtos bancários, em investimentos dos bancos, certo? Só que a maioria das pessoas, elas são espertinhas. O que elas fazem? O que eu já fiz com o meu próprio dinheiro? A gente vai lá, abre uma conta numa corretora de valores e aí descobre CDBs, LCIs e LCAs, esses tipos de investimentos bancários de outros bancos menores. Só que o que acontece? Pensa o seguinte, essa taxa o CDI, essa taxa que é o CDI, que é justamente uma taxa de referência dos investimentos de renda fixa. Então, quando eu invisto no investimento de renda fixa, a maioria deles vão me pagar um percentual desse tal de CDI, tá? Que é muito próximo à taxa Selic. Então, ela vai pagar ou 80% do CDI, ou 90% do CDI, ou 100%, ou 110%, ou 120% do CDI, certo? Porque essa é uma taxa de referência de rentabilidade dos investimentos. E esse CDI, essa taxa DI que se chama, é justamente a taxa que um banco cobra para emprestar dinheiro para um outro banco. Então o que tu tem que pensar? Um banco que ele paga uma taxa de rentabilidade para quem investir num CDB dele, que é maior que 100% do CDI, quer dizer que nenhum outro banco está aceitando emprestar dinheiro para ele. Se nenhum outro banco está aceitando emprestar dinheiro, por que nenhum outro banco está aceitando emprestar dinheiro para ele? Porque ele está oferecendo para o investidor mais do que 100% do CDI. Com outro banco, ele conseguiria pagar 100% do CDI. Se ele está oferecendo acima de 100%, quer dizer justamente que esse banco está numa péssima situação financeira e é justamente por isso que nenhum outro banco quer emprestar dinheiro para ele. Por quê? Tem um risco aí de insolvência, de inadimplência desse banco, ele falir e não pagar as suas contas, certo? Então, todo um investimento de renda fixa que rende mais que um título público, ele tem um risco muito mais elevado. Certamente, o banco ou a empresa, quando eu falo em banco, eu estou falando em CDB, LCI, LCA. Quando eu falo em empresa, eu estou falando em debênture, CRI, CRA. Então, o banco ou a empresa está numa péssima situação financeira, está em maus lençóis, muito provavelmente está tendo prejuízo. E aí eu corro a chance dessa empresa, desse banco, vir a quebrar via falência e eu não receber o dinheiro que eu investi de volta, nem a rentabilidade do meu investimento, certo? E qual que seria o mais prudente, né? Quando eu vou analisar um investimento, um produto bancário, um CDB, uma LCI, uma LCA, de um outro banco que eu não conheço, que eu não sei que é um banco sólido, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar no site www.bancodata.com.br, que é um site que ele agrega, ele consolida os dados das instituições financeiras. Então, lá mostra qual o lucro ou o prejuízo que aquele banco teve no último ano, nos últimos 2 anos, mostra até 5 anos, qual o índice de Basileia, qual o índice de imobilização, qual a provisão para devedores duvidosos, qual o índice de inadimplência, vários indicadores financeiros que eu teria, esse seria o correto, que eu teria que analisar para eu investir num produto de um determinado banco. Só que a maioria das pessoas não faz isso, a maioria das pessoas segue a recomendação das corretoras. Só que o que acontece? As corretoras, elas são pagas para oferecer esse tipo de produto. Uma parte da rentabilidade do CDB de cada banco, as corretoras pegam para ela e a outra parte vai para ti. Então imagina que tu está acessando numa corretora, tu pensou em investir, tu acessou a corretora lá e está aparecendo lá um CDB, olha lá, o Mauro deixou um comentário aqui, ó, bancos menores como máxima, com índice de Basileia quase zerado. Exatamente. Basileia quer dizer, um índice de Basileia muito baixo, ele não segue nem as regulamentações do próprio Banco Central. Isso significa que o banco tem um alto risco, ele tem muito pouco dinheiro dele que ele empresta. A maioria é dinheiro de outras pessoas que, se quiserem resgatar o dinheiro, vão resgatar e o banco pega e vai à falência. Então, o que acontece? O que a gente faz, né? A gente vai na corretora e vê lá quais os CDBs, LCIs, as LCAs que estão disponíveis. E aí a gente olha lá e vê rentabilidades maiores e, segundo a recomendação da corretora ou a nossa própria avaliação, poxa, se está lá na corretora, eu posso investir, então esse negócio é seguro. Se está disponível lá para mim, né, não tem por que eu não investir. E a gente vai lá e investe. Só que o que acontece? A corretora, ela está muito interessada em te vender aquele investimento, porque se está aparecendo para ti ali 120% do CDI de rentabilidade,
como era mais ou menos a taxa do banco máxima que o Mauro comentou ali, o que acontece? Na verdade, a rentabilidade, se tu for direto no banco, é de 125% do CDI, 130% do CDI, e aí o que a corretora faz? Ela morde uma parte é dela, por ela intermediar essa negociação, né? Ela vai oferecer esse investimento de um banco para o cliente que é da corretora, que não é o cliente do banco. Então ela morde um pedacinho. Então ela também está interessada em te vender esse investimento. Por isso que quando tu acessa a plataforma das corretoras, existem várias alternativas de investimento em CDB, LCI, LCA, e o mesmo acontece com debêntures, CRIs e CRAs. Então, o que eu deveria fazer? Eu deveria olhar, por exemplo, o Banco Máxima. O CDB é do Banco Máximo, tem que ir lá analisar como é que está a situação financeira do Banco Máxima. Só que aí eu vou gastar tempo analisando a situação financeira de um banco, certo? Justamente para eu ter uma rentabilidade que é de 10% do CDI a mais. Isso hoje significa 0,3% a mais ao ano, 0,4% a mais ao ano. Ou seja, nada. Tu vai dedicar tempo para um negócio que não dá resultado. Isso é ineficiência total. E o meu foco, o foco do investidor sempre em alta, também é na eficiência. É a lei de Pareto, concentra nos 20% que já é 80% do resultado. Eu odeio ficar acompanhando a notícia do mercado, eu acho a coisa mais chata do mundo e realmente eu quero simplicidade nos meus investimentos e bons resultados. Eu não quero estar dedicando um monte de tempo, gastando, deixando de estar com a minha família, deixando de estar curtindo com a minha esposa, deixando de estar fazendo as minhas coisas, o meu trabalho, para eu ter uma merreca de rentabilidade a mais. Penso que, na minha visão, não vale a pena. Mas aí tu pode estar pensando assim, não, Vinícius, mas espera aí, não tem aquela garantia do FGC, aquela proteção do FGC, que se eu investir em investimento de um banco, eu tenho uma garantia de que eu recebo de volta até 250 mil reais por CPF, por instituição financeira. Né? Ou seja, se eu tiver até 250 mil reais investido em um CDB, em uma LCI, em uma LCA, na própria conta corrente de um banco e ele vir a falir, o FGC me repõe até esse limite de 250 mil reais por CPF, ou seja, por pessoa, por instituição financeira, e tem um limite lá de até 1 milhão a cada 4 anos, mas nem vou entrar muito nesse aspecto aqui hoje. O fato é que sim, existe essa garantia do FGC. Só que eu te convido a tu voltar 11 anos atrás. A gente voltar 11 anos. Em 2008, o que aconteceu? Aconteceu a crise americana do subprime, a crise lá nos Estados Unidos, a crise da bolha imobiliária. E nesse cenário, o que aconteceu? Lá, o FDIC, que é a espécie do FGC, só que é o FGC americano, digamos assim, o FDIC quebrou. O FDIC não teve dinheiro para pagar todo mundo, porque vários bancos vieram a falir. Lembra que na crise de 2008, ninguém esperava aquela crise. Que aquela crise imobiliária veio e quebrou vários grandes bancos. Quebrou o segundo maior banco do mundo. E algumas vezes a gente tem uma memória muito de curto prazo e esquece que isso aconteceu. A gente pensa que os bancos no Brasil são grandes demais para quebrar. Só que nada é grande demais para quebrar. Essas empresas, elas podem falir. E lá o próprio FDIC faliu. Por quê? Tu sabia que o FGC, esse Fundo Garantidor de Crédito, que é quem nos garante a devolução do dinheiro investido, caso um banco venha a falir, ele tem cerca só de 3% do total de valor investido nos produtos bancários? Então imagina, se tiver 100 bilhões de reais investido em produtos bancários, quanto que ele tem em caixa? Ele tem 3 bilhões, ele tem só 3%. Certo? É entre 3% e 4%, eu não posso até precisar agora, tá? Mas a última vez que eu vi era 3,24%. E aí o que acontece? No Brasil é muito concentrada a atuação dos bancos. Se um grande banco vir a falir, deu zebra, sabe? Deu zebra. O FGC pode não ter dinheiro para pagar todo mundo. E aí qual é a diferença? Lá nos Estados Unidos, o FDIC, que é o FGC americano, digamos assim, ele é uma estatal, ele é uma empresa do governo. Aqui no Brasil, o FGC é uma autarquia, é uma instituição privada formada pelos próprios bancos. Lá, como era uma estatal, era uma instituição governamental, o que aconteceu? O FDIC quebrou e o governo foi lá e injetou mais dinheiro no FDIC e aí o FDIC pagou todos os investidores que foram lesados. Aqui no Brasil, o FGC ele é uma instituição privada. Será que o governo ele vai interferir e vai dar dinheiro, que na verdade é dinheiro do povo, não é dinheiro só dos investidores, para pagar a conta dos investidores? Será que num país como o Brasil, que tem até uma certa cultura negativa com os investidores, porque tem gente com dinheiro demais,
né? Será que no Brasil vai acontecer isso? Não sei. O fato é que eu não sei e não vou dizer nem que eu acho que sim, nem que eu acho que não. O fato é que eu não sei e eu prefiro não correr com esse tipo de risco. Por quê? Porque quando eu invisto na renda fixa, quando eu invisto em rendimentos conservadores, o que acontece? Eu estou investindo reais para ganhar centavos. Né? Estou investindo reais para ganhar centavos. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu invisto meu dinheiro em qualquer alternativa de investimento de renda fixa, qualquer alternativa conservadora, poupança, tesouro direto, CDB, LCI, LCA, debênture, CRI, CRA, LC, letra financeira, tudo que tu pode imaginar. Eu estou investindo, digamos, 100 reais para ganhar 4 reais num ano, para ganhar 5 reais, para ganhar 10 reais. Nada muito maior que isso. Em alguns momentos, com títulos públicos, eu posso ganhar na marcação a mercado, que eu até vou deixar depois da aula aqui no box da descrição desse vídeo, eu vou deixar um link sobre uma aula de marcação a mercado, que é como a gente pode ganhar muito dinheiro na renda fixa, mas são em situações muito pontuais. Via de regra, a gente investe reais para colher centavos. E aí, será que faz sentido eu correr um risco de eu perder todo o meu dinheiro investido se eu tenho a possibilidade de ganhar centavos investindo reais? Eu acho que, na minha visão, se eu quero risco, se eu quero algum tipo de risco, eu vou investir onde eu tenho um maior potencial de rentabilidade, né? Onde eu tenho a possibilidade de transformar centavos em reais. E aí a gente já está falando de investimentos com risco mais alto, né? Com tipo de risco mais alto. Então eu não vejo de forma tão inteligente essa postura da gente de querer 10% a mais do CDI, 0,4% ao ano a mais, correndo um risco tremendo, absurdo, que muitas vezes a gente não enxerga. E é justamente por isso que eu não foco os meus investimentos em investimentos de risco médio, que é justamente investimentos em títulos bancários e títulos de empresas, que, reforço, digo de novo, são o quê? Poupança, CDB, LCI, LCA, títulos bancários, debêntures, CRIs e CRAs, títulos de empresas. Quais tipos de investimentos são de baixo risco? O que eu vejo? O investimento de baixo risco é só títulos públicos do Tesouro Direto. Não, mas espera aí, Vinícius, não é mais arriscado eu entregar dinheiro para o governo do que para um banco, para uma empresa? Não, na verdade é muito mais seguro. É muito mais seguro. Pensa o seguinte, o que acontece? Um banco ou uma empresa, se estiver numa situação financeira ruim, ele pode vir a falir, ele pode vir a quebrar. A gente já falou sobre isso aqui nessa aula. Agora, um governo, se um governo ele tiver mal das pernas, ele tiver mal financeiramente, o que ele pode fazer, esse governo? Desde 1971 não existe mais o padrão ouro. Até 71, o que acontecia? A quantidade de ouro que uma nação tinha, que um país tinha, era a quantidade de dinheiro que tinha em circulação. Então, o dinheiro ele era real. Hoje, na verdade, o dinheiro é totalmente artificial. Hoje o valor do dinheiro ele está com base na confiança. Porque o que acontece? Se um governo ele quiser imprimir 100 bilhões de reais de hoje para amanhã, o Bolsonaro pega, o presidente que for, não necessariamente só o Bolsonaro, hoje o Bolsonaro, presidente, pega, liga para Casa Moeda e manda imprimir 100 bilhões de reais. Simplesmente assim que acontece. Isso não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro, porque hoje não existe mais lastro no dinheiro. Hoje o lastro do dinheiro se chama confiança, certo? Então o dinheiro, na verdade, hoje ele é mais artificial. Sim, ele é mais artificial. Então, qual é a capacidade que o governo tem, que os bancos e as empresas não têm se ele tiver numa situação financeira ruim? Ele pode imprimir dinheiro e pagar a conta que ele tem que pagar, que ele está com uma situação financeira ruim. Depois isso, claro, vai gerar um caos na economia, vai gerar um problema na economia, mas quem vai acabar pagando a conta seremos todos nós, povo brasileiro. Mas isso pode ser feito. Tanto que foi justamente isso que foi feito e trilhões de dólares foram emitidos, foram impressos, realmente é essa palavra, para os próprios Estados Unidos. Quem fez isso? Estados Unidos, Japão e zona do euro, para eles saírem da crise de 2008, certo? Eles realmente imprimiram dinheiro para conseguir pagar as contas para saírem da crise e até hoje tem alguns resquícios ainda dessa crise, o que possivelmente pode gerar uma crise aí daqui para frente, mas esse não é o tema de hoje. Já fiz uma aula ao vivo sobre essa possível recessão nos Estados Unidos, essa possível crise nos Estados Unidos esse ano, ano que vem, daqui 2 anos e assim por diante. Então, por isso que eu categorizo um investimento em títulos públicos no Tesouro Direto como baixo risco, o único tipo de baixo risco. Médio risco, títulos de empresas e títulos bancários. Alto risco seria
Qual o investimento de alto risco? Seria investimento em renda variável, justamente investimento principalmente em ações, investimento em fundos imobiliários, investimento eu poderia categorizar como investimento em dólar, investimento em ouro, tudo isso é renda variável, certo? Se tu for pensar em criptomoedas como investimento, aí é altíssimo risco, uma quarta classe, um quarto perfil de investimento, certo? Então, o que é todo esse cenário? O que eu percebo? Investimentos de médio risco, eu tenho um risco que, na verdade, ele não é um risco, ele é um risco velado. Ele não é um risco exposto, né? Se tudo der certo, se tudo continuar como tá, eu vou ter uma rentabilidadezinha um pouquinho maior. Agora, se alguma coisa der errado, eu posso perder todo o meu dinheiro. Justamente aquele dinheiro que eu estou contando que está numa alternativa conservadora. Isso serve tanto para produtos bancários quanto para investimentos de empresas, títulos de empresas, como por exemplo debêntures, crise, CRAS que eu comentei, que é algo que não é tão difundido por aí. No Brasil é pouco difundido esses investimentos, né? Mas, por exemplo, a Oi, a empresa Oi, ela entrou em recuperação judicial em 2016 e tinha a Oi, ela entrou em recuperação judicial devendo 65 bilhões de reais. Foi o maior pedido de recuperação judicial da história, né, de uma empresa no Brasil, 65 bilhões de reais, lá em 2016. E vários investidores, existiam bilhões de reais investidos nas debêntures da Oi. O que é pedir recuperação judicial? É a empresa simplesmente dizer assim, ó, eu devo, não nego, mas não vou pagar no prazo que eu prometi. Porque todo investimento de renda fixa tem um prazo, exceto a poupança. Todos têm uma data de vencimento que se chama, que é o prazo do investimento. E aí, o que a Oi fez? Bom, eu não tenho dinheiro, então não vou pagar nesse prazo, eu preciso rolar essa dívida, ou seja, postergar o pagamento do dinheiro que tu me emprestou, do investidor me emprestou. Então, olha o transtorno que isso gera. Se eu estava principalmente contando com dinheiro para eu comprar alguma coisa, para, sabe? Não vale a pena o risco, por quê? Porque na renda fixa a gente investe reais para ganhar centavos. Então, o que aumenta meu risco, eu quero ter um aumento de retorno. Se eu tiver um risco maior, com um pouquinho de retorno a mais, aí não compensa. Não compensa eu investir nisso. Por isso que qual é a estratégia que eu utilizo, né? Eu tenho uma estratégia própria de investimentos, mas com base dentro dessa estratégia, tem uma estratégia que eu adoto, porque a minha estratégia é uma combinação de várias estratégias, né? Uma delas é o Barbell Strategy, que é o que? A estratégia da barra de supino. O que é a estratégia da barra de supino? Pensa numa barra de supino, tá? Essa é uma estratégia que foi elaborada pelo Nassim Taleb, que tem, eu até estou olhando aqui para os 3 livros dele, que eu tenho aqui, livros fantásticos, procura Nassim Nicholas Taleb, tá? E pensa numa barra de supino. A barra de supino ela tem uma barra, mais ou menos 2 metros, e tem pesos nas pontas, certo? Tem pesos nas pontas. No lado esquerdo são os investimentos. Imagina que os halteres, que essa barra é dividida em 3 partes, tá? Na esquerda, investimentos de baixo risco. No meio, investimentos de médio risco. Na direita, investimentos de alto risco. Como que é essa barra de supino? Essa barra de supino não tem nada no meio, ou seja, eu não tenho nada de investimentos de médio risco. Eu tenho muito peso nessa ponta aqui, na ponta esquerda. Eu tenho muito peso aqui, muitas anilhas aqui e poucas anilhas aqui desse outro lado. De forma que, o que acontece? O que isso tudo significa? Que eu tenho muito dinheiro em baixo risco e pouco dinheiro e muito risco. O que a maioria das pessoas faz é o quê? Ter todo o dinheiro em médio risco. Aí ela ganha pouco, uma rentabilidade mínima, e tem um grande risco que está escondido, um risco velado, que se nada acontecer, ela vai ter aquela rentabilidadezinha dela. Mas se acontecer algum problema que seja mais sistêmico, principalmente se for um problema financeiro, como foi em 2008 agora nos Estados Unidos, essa pessoa pode perder todo o seu dinheiro acreditando que está investindo em investimentos de baixo risco. Então, o que eu faço? A maior parte do meu dinheiro, o que é a maior parte, Vinícius? Depende de cada perfil de cada investidor, tá? Mas no mínimo 50% do dinheiro de qualquer pessoa está em baixo risco, ou seja, títulos públicos do Tesouro Direto. Não perco tempo analisando 1001 CDB, LCI, LCA para ganhar uma migalha, uma esmola de rentabilidade a mais, correndo um risco velado. Então, no mínimo 50% do meu dinheiro está aqui, desse lado, em baixo risco, e pouco dinheiro está aqui em alto risco, onde justamente eu tenho a possibilidade de ganhar muito dinheiro investindo. Posso perder? Posso, beleza. Tenho um risco maior? Tenho, mas eu tenho a possibilidade de ganhar muito mais dinheiro.
Na websérie do Investidor Sempre em Alta, que eu fiz do dia 30 de setembro ao dia 4 de outubro, eu mostrei algumas das rentabilidades que eu tive. Por exemplo, 224% em 2 anos e 7 meses, em 12 meses 99%. Então, dobrar o teu dinheiro em um ano, né? Em 7 meses 84% com a ação da GNDI, se eu não me engano. Então, poxa, 7 meses 80 e poucos por cento é muito diferente do que eu estar investindo meu dinheiro em uma alternativa de risco médio para ganhar 0,3% a mais correndo um grande risco velado lá atrás. Entende? Então, ao invés de eu estar cheio de risco médio, como que eu diminuo o meu risco e aumento o meu potencial de rentabilidade? Tendo muito dinheiro em pouquíssimo risco e pouco dinheiro em um maior nível de risco. E ainda se eu combinar esses investimentos aqui desse lado que tem um maior nível de risco, eu fico sem ter a possibilidade de perder dinheiro no meio do caminho. Porque eu consigo combinar investimentos que eles se comportam de forma oposta, né? Enquanto um investimento está subindo, o outro está caindo. E vice-versa. Quando eu combino isso na medida correta, eu consigo ganhar dinheiro em qualquer cenário, tanto nos períodos de alta quanto nos períodos de queda. E justamente consolidando tudo isso e usando mais vários outros pontos que eu formo o meu método de investimento, que é o método do investidor sempre em alta. Então, em resumo, por que eu não invisto em CDB, LCI, LCA, debênture, CRICRA? Porque o risco adicional não compensa a rentabilidade. Aqui na renda variável eu consigo investir centavos para ganhar reais. Na renda fixa, sempre, ou para não dizer sempre, em 99% das vezes, eu vou investir reais para ganhar centavos. Eu tenho que ter noção, eu tenho que ter ciência disso, senão eu vou tomar decisões de investimento que aumentam muito meu risco e aumentam só um pouquinho a minha rentabilidade. Enquanto, na verdade, eu deveria dedicar um pouquinho mais de tempo para aprender a investir dessa forma mais assimétrica, onde eu tenho uma assimetria positiva, ou seja, um risco de perda minúsculo e um potencial de ganho muito maior. E eu consigo, inclusive, automatizar esses meus investimentos. É isso que os meus alunos estão aprendendo agora, durante essa turma do programa Investidor Sempre em Alta. Toda a base de investimentos, iniciando do zero, depois automatizar esses investimentos, para que hoje, por exemplo, eu não tenho nem ideia o que aconteceu com as ações hoje, com a Bolsa de Valores, e 30% do meu dinheiro está lá, porque o meu processo está automatizado. Então, de tempos em tempos, no meu caso, a cada 3 meses, eu vou lá, olho meus investimentos, rebalanceio, coloco o lucro no bolso, vendo o que está caro, compro o que está barato e pronto. 30 minutos por mês basta para eu investir o meu dinheiro. E é essa filosofia que eu estou buscando trazer e que eu quero começar a te ensinar passo a passo a partir de agora. Mas primeiro, uma fase basilar, eu preciso te fazer entender por que eu não invisto em algumas alternativas que muitas pessoas, que existem trilhões de reais investidos nisso, certo? Barbell Strategy. Tu pode pesquisar mais sobre isso se tu tiver interesse, mas basicamente é a estratégia da barra de supino. Então, minha recomendação: quer risco? Tu quer investir em risco? Quer aumentar teu risco? Então vai investir onde realmente dá dinheiro. Se o teu dinheiro está investido em algo que aumenta o risco e não aumenta muito o retorno, poxa, aí não vale a pena. Aí definitivamente não vale a pena. Tem uns comentários aqui, perguntas, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vinícius, faz um tempo que eu abri contas diretamente nos bancos para investir. Os produtos costumam ser sempre melhores que nas corretoras. Verdade, verdade, Mauro. Com certeza, costuma ser melhor, eu já fiz isso, só que chegou um momento em que eu tinha conta aberta em 7 bancos e corretoras diferentes. E aí o meu dinheiro estava um pouco em cada canto, um pouco em cada lugar. E quando eu fui fazer a conta mesmo, eu ganhava uma diferença ali de muito pouco. E eu tinha muito mais trabalho. Se eu queria vender o investimento, se eu queria me desfazer do investimento, eu tinha que vender o investimento no banco, fazer uma transferência para o meu banco, fazer uma transferência para outra corretora, sabe? Muita burocracia no processo. Muito trabalho que eu vi que não valia a pena. Eu vi que o preço da minha hora era muito maior, o tempo que eu gastava, eu deixava de ganhar dinheiro trabalhando e isso não compensava no retorno que eu tinha mais no investimento, entende? Então por isso que eu parei de fazer isso. Vinícius, em renda fixa você diversifica entre tesouro direto, fundos e bancos ou foca no tesouro direto para esse fim? Eu tô olhando aqui porque meu celular tá ali na frente, gente. Eu foco no tesouro direto. Renda fixa para mim é tesouro direto. Lá tem excelentes alternativas. Tem o Tesouro Selic, que serve como uma alternativa a CDBs, LCIs, LCAs. Tem o Tesouro IPCA+, que é um título público que a gente ganha a inflação do ano mais um determinado percentual.
que é um ótimo investimento que eu estou enxergando. Isso não é uma recomendação de investimento, mas é um investimento excelente para esse período agora que a gente vai enfrentar de rentabilidade real negativa na renda fixa, e eu tenho bastante desse investimento hoje. E tem ainda o Tesouro Prefixado, que particularmente eu não uso muito, só em períodos de queda da taxa Selic, mas é fora do momento atual hoje. Hoje a gente está tendo uma pequena queda no final aí do ciclo. Não vejo que vale a pena. Vinícius, quanto dá em média em porcentagem do CDI o Tesouro Selic descontando a taxa da B3? Por exemplo, um CDB a 100% é praticamente o mesmo que 100% da Selic, mas existe a taxa da B3. Hoje, o que é o CDI? O CDI é 0,1% abaixo da taxa Selic. Então, hoje, se a gente for olhar, taxa Selic a 5% ao ano, certo? Taxa Selic a 5% ao ano, vai acontecer o quê? O CDI vai ficar em 4,9% ao ano, tá? Já estou contando com isso. Taxa Selic a 5% ao ano, hoje está 5,5%, vai cair mais, vai ir mais para baixo, essa é a expectativa, o próprio Banco Central já anunciou isso. Então, Selic é 5% ao ano, CDI vai estar 4,9%. Se a taxa Selic for 4,5% ao ano, o CDI vai ser 4,4%. Então, isso sim vai significar 100% do CDI. A taxa da B3 é de 0,25% do valor investido. Então, é só fazer essa subtração aí que tu vai enxergar. Só que 0,25% do teu valor investido, né, vai dar o quê isso? Pensa, se a rentabilidade hoje é de 5,4%, tá? Menos 0,25% vai dar 5,15%. Tá? Ainda tem que pagar imposto de renda sobre isso. Mas esse 0,25% que tu paga, na minha visão, ele compensa esse risco menor que tu tem investindo em títulos públicos, tá? Além disso, se tu quiser ainda investir no próprio Tesouro Selic sem pagar a taxa do Tesouro Direto, existem os fundos DI, vou dar só uma mensagem inicial aqui, ainda vou fazer uma aula, um vídeo completo sobre esse tipo de fundo, fundos DI do tipo simples com taxa zero da administração. Por regulamentação, por legislação, esse tipo de fundo de investimento, ele só pode investir no Tesouro Selic. E tem alguns que eles cobram taxa zero de administração, ou seja, não cobram taxa nenhuma de administração. Ou seja, eu invisto no Tesouro Selic sem pagar essa taxa da B3 que foi comentado ali nos comentários, tá? Hoje tem disponível no BTG Pactual Digital, se não me engano tem na Rico também, tem na PI, que é a do Santander, e tem na Orama, na corretora Orama também. Todo o valor investido, não entendi aqui. Você acha que o Tesouro IPCA ainda é uma boa para o longo prazo? Na minha visão, sempre é uma boa para o longo prazo. Esse é o único tipo de investimento que garante que o meu dinheiro vai render acima da inflação. Então, a minha postura é sempre ter uma parte do meu dinheiro no Tesouro IPCA+. Por quê? Porque ele é o único investimento que existe na face da terra do Brasil, né? Não posso falar dos outros países porque existem outros lá, mas no Brasil é o único investimento que existe que me paga uma rentabilidade acima da inflação. O que é inflação? É o aumento generalizado dos preços do mercado. Se eu pego R$100 hoje, eu vou no mercado, eu compro uma certa quantidade de coisas. Se eu faço isso daqui 2 anos, eu compro uma quantidade menor de coisas, tá? Então, o que é inflação? É justamente esse aumento dos preços de um ano para o outro. Então, esse é o único tipo de investimento que me paga essa rentabilidade real de forma garantida. A inflação mais um determinado percentual. A intenção é levar até o vencimento, não a marcação a mercado. Exatamente, tendo como intenção levar até o vencimento. Certo, gente? Então, qual é a pergunta que eu te faço agora? Qual a pergunta que eu te faço agora? Tu tem investimentos em CDB, LCI, LCA, debentures, CRI, CRA? Tu tem algum tipo desses investimentos? Deixa o teu comentário aqui embaixo e me conta investimentos em qual banco ou em qual empresa que tu tem. Justamente porque a gente pode analisar junto isso e ver se essa é uma boa alternativa, se essa é uma alternativa que tem um risco maior. Talvez tu não conheça exatamente o risco que tu está correndo. Então deixa nos comentários aqui embaixo se tu tem algum tipo de investimento e quiçá se tu mudar de ideia e não for mais investir nisso, eu já deixei de investir nisso há um bom tempo, deixa aqui também embaixo nos comentários. Deixa eu ver mais no bate-papo aqui. Tanto porque os títulos estão com as menores taxas históricas, acho que comprar agora, pensando na marcação a mercado, é furada. A marcação a mercado ela é um bônus. Eu sempre olho a marcação a mercado é eu vender antecipadamente um título para ter uma rentabilidade maior do que a taxa que está aparecendo lá. Eu sempre foco para
vender aquele título na data do vencimento, para ficar com ele até a data do vencimento. Se eu conseguir uma rentabilidade maior e no momento eu fizer a análise que eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo, da aula que eu dei sobre marcação a mercado, fiz aquela análise e depois eu investi, eu percebi que, poxa, é uma boa eu vender esse título antecipadamente, aí eu faço, mas é um bônus para mim. Sempre que eu invisto no título, eu estou contando com ficar com ele até a data do vencimento. Diogo, sim. Mesmo com as taxas menores, eu tenho dinheiro investido lá justamente por isso. Ele é o único investimento que existe que paga uma rentabilidade acima da inflação, ou seja, que tem uma rentabilidade real positiva. Certo, gente? Hashtag da live de hoje. Hashtag da live de hoje é foca no payoff. Deixa eu mandar aqui no bate-papo. Hashtag foca... O que é isso, foca no payoff? Foca no payoff. Na matriz de payoff, matriz de retornos potenciais. O que eu tenho que focar quando eu vou escolher um investimento? Eu tenho que comparar o quanto eu posso perder com o quanto eu posso ganhar, com o risco, com o retorno. Eu tenho que focar no payoff, nessa matriz de payoff. Não adianta nada eu investir em uma alternativa que tem um pouquinho mais de rentabilidade e um grande risco escondido atrás. Eu tenho que pegar o melhor peso dessa balança. Então, se tu realmente curtiu essa aula, se tu aprendeu algo novo, se mudou alguma visão de investimentos tua, o que eu peço para tu fazer agora? Deixa o teu like aqui embaixo, compartilha com todo mundo que tu conhece que tem investimentos conservadores, investimentos em renda fixa, porque essas pessoas precisam entender que existem trilhões de reais investidos em alternativas que têm um risco muito grande escondidos e velados, certo? Aproveita depois dessa aula aqui, assiste a live 31 que eu deixei aqui embaixo, o link, certo? Porque tu precisa entender também e já compartilha com outras pessoas que tu conhece que tem esse tipo de investimento, que a rentabilidade vai ser negativa em alguns tipos de investimento de renda fixa. E tu pode te proteger disso, inclusive ganhar dinheiro nesses cenários. Certo, gente? Então, se tu curtiu, deixa teu like, compartilha essa live aqui que pode ajudar muita gente. Não guarda esse conteúdo só para ti, certo? Foi um prazer enorme estar aqui contigo mais essa noite. Um grande abraço e até mais.